Estamos com conversas cruzadas discutindo a reforma trabalhista. O presidente Michel Temer mandou um projeto ao Congresso para discussão. Não baixou uma medida provisória, abre espaço para discussão. Quanto tempo isso vai ser discutido no Congresso? E a previsão é de mudanças daquela proposta ou a tendência de aprovação? Porque o governo tem conseguido aprovar muitas coisas no Congresso. Aí tem um levantamento que 88% no Congresso tem sido fiel às propostas, né, do presidente Michel Temer. Qual é a tendência? Murilo. Paulo, essa foi a nossa discussão com o ministro. Eu fui falar com o ministro Nogueira, que é um gaúcho, que é um deputado gaúcho, nós já conhecíamos ele há algum tempo, representando 3 milhões, quase 3 milhões de empresas, a base da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Explicando isso para ele, comentando isso com ele, né, trazendo ele para essa realidade, né? Nós não temos tempo para esperar isso, né? O Brasil está competindo mundialmente. O Rafael citou uma coisa concreta e vamos falar um pouquinho do setor dele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, os garçons, né? O garçom, ele trabalha em vários eventos durante a semana. O garçom, ele não é empregado do organizador do evento, quem organizou o evento. O garçom é empregado do noivo, do que está se formando. Se fosse entender como empregado, é óbvio que não é. É óbvio que não é, mas a legislação tem um gap, ela não explica isso. Como é que faz para explicar isso? É num contrato coletivo, que é o acordo ou convenção coletiva. Eu compreendo a preocupação do Alan, já nos conhecemos já há mais de 20 anos, e a preocupação dele vem de um tempo antigo, né? Se eu posso falar assim, de quem já está há muito tempo vendo isso, quem já está com preconceitos na cabeça, né? E não retiro a razão dele, acho que tem uma história de vida a ser respeitada. Só que eu acho que mudou, né? Nos últimos 20 anos mudou completamente. A legislação, se eu pegar um carimbo vermelho, Paulo, e carimbar em cima da CLT, do artigo que não está hoje, não foi recepcionado pela Constituição, não está vigente, não está sendo respeitado, teremos uma CLT aqui flamenguista, preto e vermelho. A CLT já tem mais de 1000 alterações, né? Muito mais. Desde a primeira edição. São adaptações à realidade. Isso é prova mais que concreta se a lei está sendo adaptada. O problema é que o Congresso, essa é uma matéria que sempre ela é vendida bem por quem trabalha para o sindicato do empregado, que é o trabalho deles, efetivamente. Vendido de que forma? Vão mexer para menos, vão tirar direitos. E nenhum deputado federal vai mexer na legislação com esse tema. Todo mundo fica com preocupação. Todo mundo consciente de que tem que adaptar, tem que modernizar. Isso é uma opinião de todo mundo. Todo mundo sabe que não está bom para ninguém, nem para o empregado, nem para o empresário. Esse é o problema. Quando não está bom para ninguém, a gente tem que sentar numa mesa e discutir de uma maneira. E hoje é uma maneira muito igual. Com certeza, na época que o Francisco começou, e já foi do juízo, já foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, sabe o que está falando, tem uma experiência disso, né? Há 20 anos atrás temos uma situação, hoje uma situação totalmente diferente. Pessoas preparadas do sindicato do trabalhador, por exemplo, o exemplo do Francisco Alano, preparados para discutir. Não são despreparados, está todo mundo preparado para sentar e discutir. O que nós precisamos é ter essa nova dimensão da negociação coletiva. Nós não podemos imaginar que uma legislação federal de cima para baixo vai resolver o problema do Brasil inteiro. Não vai. Tanto não vai que a própria CLT está praticamente reformada. Já está acontecendo essa reforma. Se tu ficar com esse teu discurso, cara, é complicado. Primeiro, o representante da Brasil disse uma CLT de 1943, na época do Brasil rural, e aí tu confirma, eu sei disso, foram mais de 1000 modificações na CLT, portanto, não é mais a CLT de 1943. Então tem que modernizar? Não. Tem que não tem? Tem, lógico que tem. Está acontecendo aqui. Modernizar é o mínimo que nós temos. Isso é uma legislação de sustento que nós temos no Brasil, não tem que modernizar coisas. Eu acho que tem que modernizar, eu concordo contigo. Vamos estabelecer garantia de emprego no nosso país, que não tem? Sabe quantos milhões de rescisões de contrato foram realizadas no ano de 2015? 25 milhões de rescisões de contrato. Entendeu? Aí tu diz, mas aí o trabalhador está na informalidade. 25 milhões de rescisões de contrato, é isso mesmo. Você estabelecer garantia de emprego, estabelecer o salário mínimo estabelecido pela Constituição, que hoje seria de R$ 4.100, o grande golpe que deram na CLT, e talvez tu não lembre disso, o grande golpe, ele sabe, grande golpe na CLT se deu em 66, quando o Brasil tinha estabilidade no emprego,
deram um golpe de Estado, como deram agora, em 64, um golpe civil e militar, e aí pagaram, retribuíram às empresas americanas o fim da estabilidade do emprego, estabelecendo o fundo de garantia. Esse foi o grande golpe que deram contra os trabalhadores. O resto que ficou não garante nada para os trabalhadores. Quando tu diz, não, mas tem a informalidade e que a legislação ajuda na informalidade, a metade dos trabalhadores brasileiros são informais, não é pela legislação, é por outras condições, são por outras condições. Quando ele coloca, não, porque o garçom, tem empresas que locam garçom, garçons que alugam garçom, tem os garçons autônomos, trabalham autonomamente servindo esse tipo de atividade, e tem os garçons que são contratados das empresas. Claro que na área de hotel, hotelaria e alimentação tem situações diferenciadas, porque funcionam em horários diferenciados, e por isso tem negociação coletiva nesse sentido. Tem o 10% que os trabalhadores recebem estabelecido em negociação coletiva. Agora, o grande problema, Murilo, que nós temos no nosso país é que nós temos mais de 15 mil sindicatos de trabalhadores. Tem sindicatos sérios, agora a grande maioria negocia, nós sabemos para quem que eles negociam, e não para os trabalhadores. Negociam para os empresários, ou seja, negociam ajudando a lucratividade dos empresários, ou seja, acumulando uma riqueza. Ou seja, negociam aumentando a mais-valia para os empresários e não para os trabalhadores. Então, se tu não levar em consideração essa realidade que nós temos, aí esse teu discursinho pode pegar, mas não para os trabalhadores. Aquele que tem um pouquinho de visão sabe que a realidade é diferente. Conversas cruzadas na CBN Diário e na TV com intervalo, já voltaremos.